Oi. Oi. Boa noite. Espera as pessoas. Boa noite. Nossa, errei. Boa Volta. tarde. Não, voltar não volta. Brincadeira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Então tá bom, né? Boa tarde para todos vocês. Estamos aguardando aí, né? As pessoas começarem a entrar, né? Isso, as pessoas vão entrando. A gente vai. Oi. Boa noite. Boa noite. Nossa, errei. Ah, já tem gente. Hello. Andressa, Brian. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Olha só. Bem-vindos à nossa casa. Uhul! Uhul, Robson. É isso aí, né? Arizinho tanto pediu. Hoje eu vou participar, mas quem vai falar mais é ele, tá, gente? Não vou... Meus amores, Elisa, linda. Estreia na tela. Estreia na telinha, isso aí, Robson. A gente tá esperando... porque assim, né, o Ari colocou o meu nome na palestra, e aí eu sofri uma pressão psicológica, assim. Que na verdade eu ia só fazer um breve comentário, mas... O áudio tá bom, gente? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ale. Rosana. Nossa cantora. Kelly. Então, gente, assim, boa tarde para todo mundo. Obrigada pela presença. O Ari vai falar mais, eu falo só um pouquinho. Ó, gente, tive até que me arrumar assim, ó, porque a gente não sai de casa, então trabalha de pijama. Brincadeira. A gente se arruma, né, pra sair na telinha pra vocês aí. Mas, obrigada a todos que estão aí conosco, que vão participar dessa tarde. Eu vou fazer alguns comentários só, algumas leituras. Não tenho muita experiência, né? Pessoal, boa tarde, tudo bom? Ela vai começando, então para não ficar dividindo a tela, eu vou deixá-la aqui, vocês vão curtindo ela, né? Disseram boas línguas que eu vou fugir e volto só no final, mas não, brincadeira. Ela vai fazendo as coisas, daqui a pouco eu volto, tá bom? Deixá-la mais à vontade, que aí ela fica maior no foco. Beijão, gente, até mais. Obrigado. Isso. É assim, né? Antes da gente começar, falar pra vocês, acho que é uma responsabilidade grande, né? A gente não é simplesmente vir aqui e falar o que a gente pensa, o que a gente leu, né? As pessoas às vezes criam uma expectativa, então a gente tem medo, a gente tem insegurança de falar. Mas eu acho que o mais importante é a gente falar com o coração, falar as coisas que a gente sente mesmo no nosso dia a dia, aquilo que nos emociona. Então é isso. Independente se a gente está falando o certo, o errado, né? Se eu tô contando a história no seu roteiro original ou não, mas eu acho que o mais importante é quando a gente fala com a nossa verdade, com o sentimento. Primeiro eu vou falar dos recadinhos, tá certo? A gente agradece todos que colaboram aí com a nossa casa, de todos os projetos, todos que fazem as doações para os projetos da família, para o abrigo, para o acolher, né? Que é o projeto que está mais atuando neste momento. O pessoal está na rua agora, recolhendo as doações, então a gente agradece a todos que fazem as doações, que nos ajudam, que ajudam materialmente, que mentalizam, né, esse trabalho, todos que colaboram com o projeto das famílias. Temos o asilo também, que não tá, as visitas não estão sendo feitas, o abrigo também que não, mas as vibrações a gente pede, né, para vocês, vibrações para todos esses amigos, irmãos que fazem parte desses projetos. E a gente queria lembrar do atendimento virtual fraterno que a casa mantém durante os dias de trabalho,
Quem precisar, por favor, pode nos chamar, né? Que a gente está pronto para ajudar, auxiliar quem for preciso, quem quiser desabafar, chorar. E as palestras virtuais que continuam durante a semana. Obrigada, pessoal, por tudo, por nos auxiliarem neste trabalho, tá certo? É o seguinte, então, eu vou começar com a prece, porque senão o Ari vai brigar comigo, porque eu já tô falando há 10 minutos e ainda não fiz a prece. Mas, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, agradecer por mais um dia de vida em que podemos estar aqui, Senhor, mesmo de longe, mas com os corações aquecidos por lembrarmos dos teus ensinamentos, das tuas histórias, das suas passagens, que tanto nos auxiliam, que tantos nos fortalecem nesses dias difíceis, pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe, Senhor, a nossa casa fraterna de trabalho, o Amigos da Paz, todos aqueles que trabalham, todos os voluntários que não estão lá presencialmente, mas estão em suas casas, que o Senhor possa abençoá-los, iluminá-los, pedindo, Senhor, por aqueles que neste momento passam por dores, dificuldades, que o seu amor, a sua luz possa alcançar todos esses corações aflitos de Ti. Obrigada, Senhor, por essa tarde de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá. Eu gosto muito de iniciar meus dias e às vezes as minhas aulas quando eu fazia com as crianças, né, com jovens, com alguma mensagem, algum livro curto para que a gente possa iniciar. Então, o Ari falou, não, começa logo com o que você vai falar, mas eu gosto tanto desse livro, dessas mensagens que às vezes são curtas, mas às vezes são tão objetivas ao nosso coração. Nossa, tem Gilson hoje, olha só que legal. O som tá baixo, vou ficar mais perto. Não, pode ficar lá. Melhorou? Pera aí. Pronto. O Ari profissional me deu o fone de ouvido para ficar melhor. Então, gente, vai me desculpando aí, tá? Os erros, os atropelos, às vezes a gente fica insegura mesmo, né? Mas a intenção é boa, tá? É de coração. Vamos lá, então eu vou abrir aqui o meu Minutinhos de Sabedoria. Esse livro, engraçado, esse livro nem é meu, esse livro é da Ariane, mas eu que ando com ele. Foi você, Marilda, que deu pra ela, viu? Mas eu adoro. É muito, muito legal. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura aqui do Minuto de Sabedoria pra gente começar a nossa tarde, tá bom? Vamos lá. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tens empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando as suas carreiras. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Acho que ajudar é necessário sempre, né? E quando a gente tem pessoas que dependem às vezes da gente, de alguma forma, o mais importante é a gente sempre compreender a necessidade dessa pessoa que está perto da gente. Então, acho que quando a gente se coloca à disposição, mesmo com uma palavra, né? Se hoje a gente não pode estar ajudando financeiramente essa pessoa que
dependia da gente, mas eu acho que ajudar com palavras, com um apoio, né? Com o nosso amor, com o nosso carinho, acho que é o mais importante. Então, ajudar sempre, né? Eu acho que é a grande lição que Jesus nos deixou. Boa tarde para todos que estão chegando. É o seguinte, para a gente começar o nosso tema, porque eu preciso passar a bola para o Ari, porque eu só vou fazer alguns comentários. Ele colocou meu nome, que era para o pessoal ficar curioso e entrar mais gente hoje, olha só. Ai, ai, ai. Eu vou fazer um comentário para o Ari começar a falar do tema. Eu vou falar por que a gente escolheu esse tema, na verdade. É difícil escolher um tema, né? A gente poderia falar sobre tantas coisas. Toda semana as pessoas falam sobre caridade, amor, né? E aí eu, lendo um livro essa semana, já estou lendo esse livro, pego ele toda hora para ler algum capítulo, e o Ari já comentou dele também, que é o Evangelho de um Médico Lucas. Ele fala da passagem de Pedro. O som está baixo. Tá baixo ainda? Tá ruim, gente? Ai, meu Deus. Não? Você tá usando microfone, não precisa ficar assim. Tá muito baixo? O volume está muito baixo. Você fala não. E agora? O som ainda está baixo. Ok, vamos aguardar a tecnologia. E agora? Tá bom. Tá bom? Melhorou? Eu vou segurar então. Com o fone ficou mais baixo. Tô falando. Pronto, tirei. Tirei o som. Tirei o fone. Voltando. A gente estava falando da escolha do tema, né? Que é sempre difícil e um desafio falar sobre um tema específico, né? A gente, como Joana de Ângeles falou pro Divaldo, a gente tem que se preparar, né? Porque aí, pra não passar vergonha. Eu não quero passar vergonha, ainda bem que o Ari tá do meu lado. Aí ele passa pra cá, eu puxo e ele continua. Mas a gente vai falar sobre essa passagem da pesca maravilhosa. Ari, você pode continuar aqui? Ai, ai, ai. O Ari vai continuar e depois eu volto, tá bom? Melhorou, melhorou. Então tá bom, o Ari continua, gente, mas eu volto, tá? Obrigada. Desculpa aí quem não ouviu o que eu falei. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, que as alturas são diferentes. Tudo bom? Legal, né? Hoje, palestrante nova, né? Bem legal. Né? Na verdade, ela já tem o traquejo de falar, ela só não sabe, né? Ela tem receio. Mas são os primeiros treinamentos. Então, a gente estudando este livro que ela falou, né? Que é o do Lúcio Maranhão, né? Que é um companheiro lá da Federação Espírita lá de Goiás, que é médico de formação. Ele se encantou bastante pela história de Lucas, né? Pedro. De Lucas. Que desculpa. De Lucas, que é dos apóstolos, tinha de formação a medicina, né? Lembrando que a medicina lá na época do Cristo era bem diferente da medicina que a gente tem hoje em dia. Então Lúcio se encantou, né, pela biografia de Lucas, e aí ele pegou o Evangelho de Lucas e fez este livro aqui, né, que ele colocou o Evangelho de um Médico Lucas. E onde ele traz das várias passagens de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, os comentários, as observações dele. E aí a gente lendo, né, esse livro aqui, a Ariane leram essa semana aqui, um capítulo que fala a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aí, quando eu fui fazer o tema do cartaz, eu coloquei o pescador de homens, né? Justamente para aguçar as pessoas a curiosidade, né? E aí, essa história do pescador de homens
não sei se todos sabem, né? Quem é considerado pescador de homens é o discípulo, né? O apóstolo Pedro. E essa passagem, né, que o Lúcio, né, traz do Evangelho de Lucas para comentar, para quem quiser procurar, ele está em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, né? Que ele conta a história do chamamento, do convite de Pedro para seguir o Cristo. Então a história é mais ou menos assim, né? Contextualizando, ela acontece depois da morte de João Batista, né? Jesus esteve lá com João Batista, lá no Rio Jordão, onde ele recebeu o batismo de João Batista. E João Batista tinha vários seguidores. E um dos seguidores, ou melhor, dois dos seguidores que ele tinha, um era André, que era o irmão caçula de Pedro, né? E o outro era João, irmão de Tiago, que depois vira discípulo também, apóstolo do Cristo. Tiago também vira apóstolo, André vira apóstolo e Pedro viram apóstolos. Mas os seguidores de João Batista eram André e João. E eles estavam no acontecimento do batismo de Jesus. Ficaram encantados com as palavras de João, falando do Cristo, que seria quem batizaria João Batista com fogo em vez de água, tal, e ficaram encantados com isso. Mas, no final, depois do batismo, João Batista esteve com Jesus, né, mais próximos, e convidou André e João. E aí eles ficaram a tarde toda, né, ouvindo as pregações do Cristo, e ficaram muito animados com isso. André volta para casa, encontra Pedro, seu irmão, e fala: irmão, eu conheci o Messias. Vamos para você conhecê-lo também. Só um pouquinho, que estão falando que o som está baixo. Vamos ver se com o microfone a gente aumenta, dona Rosiane. Vamos ver. Oi, alô, e agora? Melhorou? Melhorou o som. Deixa eu aumentar aqui o áudio. E aí? Então vamos lá. E aí, André corre, chama Pedro, convida Pedro para ir conhecer Jesus. E Pedro aceita, e eles vão e acabam conhecendo Jesus. Mas não um conhecimento muito próximo. Pedro vai, vê Jesus pregando um pouquinho, né, no finalzinho da pregação, que ele estava lá com André e João, e conheceu Jesus. Alguns dias se passam, e Pedro e João moravam, Pedro, João, André e Tiago, eles moravam ao lado do lago de Genezaré, né? É um lago que fica lá na região de Israel, gigantesco. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. E eles estavam na margem, né? Logo pela manhã, retornando de uma pescaria. Foram fazer a pescaria à noite, né? Chegaram com as redes vazias, não conseguiram pescar nada. Mas mesmo assim, eles encostaram os barcos na beirada da praia e começaram a fazer a higienização das redes, né? Porque joga a rede arrasta, às vezes, no fundo do mar, no fundo do lago, e ela fica com detritos, com folhas, enfim, e estavam fazendo essa limpeza das redes para tentarem pescar no outro dia. Jesus estava ao lado do lago, quando eles chegaram, Jesus já estava lá, e Jesus estava falando, né, para uma população que estava ali ao lado, e todo mundo querendo se aproximar de Jesus para poder ouvi-lo, para poder absorver as palavras dele. Foram empurrando de certa maneira Jesus, que já estava quase pisando nas águas, e aí ele vê os barcos, né, de Pedro, de João, se aproxima de Pedro e fala: põe o seu barco dentro d'água que eu vou entrar. Entra no barco, Pedro se afasta um pouquinho da praia
E aí as pessoas não iam entrar na água para se molhar, ficam na praia e aí conseguem se espalhar mais e conseguem ouvir o Cristo trazendo a mensagem. Então aí Jesus começa a falar, o barco de Pedro no mar, né, assim logo na beirada da praia, um pouco afastado, e o de João e de Tiago também estavam dentro da água, porque Jesus também pediu. Jesus conversa, termina as explanações, né? Termina o seu discurso. Não vamos falar evangelho, porque a gente, quando fala evangelho, a gente está falando das lições do Cristo. Jesus estava falando das coisas do reino de Deus, né? E aí, quando ele termina a pregação, ele pede para Pedro adentrar a água. Fala, vamos entrar no mar, vamos para águas mais profundas um pouco, a gente pescar. E Pedro fala, mestre, eu já estive, né? Chamava de mestre porque eu havia conhecido, sabia que ele era um rabino, né? Um profeta. Falou, olha, eu já estive a noite toda tentando pescar e não conseguimos produzir nada. Mas, a seu pedido, eu vou. E aí foram para águas mais profundas e Jesus fala, jogue ali as redes. Eles jogam as redes, né? Inicialmente Pedro que joga as redes junto com André. E de repente começam a puxar as redes e elas vêm muito pesada, lotada de peixes. Mas tem tanto peixe que eles não conseguem dar conta de pôr no barco. Eles fazem sinal, João e Tiago, que estão em outra embarcação próxima, se aproximam, também começam a recolher esses peixes, colocá-los nos barcos, mas a quantidade é tão grande que quase os barcos viram de tanto peixe que eles conseguiram pescar. Eles retornam para a praia e quando chegam na praia, Pedro se ajoelha perante Jesus e pede desculpas, pede perdão e fala que não é digno de Jesus. Que ele é um pecador e que não é digno de Jesus. E nesse momento Jesus olha para ele e fala, Pedro, levante-se. A partir de hoje, você não irá mais pescar peixes. A partir de hoje, você será um pescador de homens para mim. Pedro não questiona o chamamento do Cristo. E ele vai, juntamente com André, juntamente com João e juntamente com Tiago. E começam a seguir a Jesus. Essa é a passagem, né, que a gente trouxe, e a Adriana agora vai comentar um pouquinho mais com vocês, das reflexões, né, do Lúcio, né, do Lúcio Maranhão, as reflexões do Lúcio Maranhão sobre esta passagem linda, né, que mostra esse chamamento de Pedro, é o início do apostolado de Pedro. E depois a gente volta aqui para bater um papo, para tecer outros comentários, outras considerações com vocês. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Continua aí do meu lado. Fala alto. Ai, meu Deus. Falar alto. Então, Ari falou um pouquinho dessa passagem e para eu poder comentar, eu vou ler o capítulo aqui do livro, tá certo, gente? Porque acho que para mim é mais fácil. Pedro era pescador experiente, retornou várias pescarias na vida, mas aquele retorno o marcaria para sempre. Era apenas mais um dia de pescaria e os resultados não pareciam bons. Voltavam com as redes vazias e com tristeza no coração. Poderiam ali, como muitos de princípio, terem ido para suas casas, mas antes decidiram lavar suas redes, optaram em manter o trabalho. Neste momento, Jesus se aproxima deles, face presente em momento de trabalho e não de ociosidade ou de queixa. Tenho certeza que acontece diferente com muitas pessoas que, após qualquer decepção no trabalho ou em casa,
decidem se deixar levar por queixas eternas ou ociosidade que em nada ajudarão, apenas deixarão a situação. Ainda falhos, optaram em manter-se trabalhando, lavando as suas redes. Eu vou ler mais um pouquinho, mas antes eu queria falar desse início, né, que ele acaba comparando, né, a gente com as nossas dificuldades, com as nossas decepções, né, quando a gente não consegue refletir sobre o que de errado acontece na nossa vida, né? Quando a gente busca muito um resultado, quando a gente acha que o nosso trabalho, aquele dia vai ser perfeito e, por fim, parece que o dia não é perfeito. Parece que o resultado travou. Tá falando que travou. O Robson falou que travou sim. Travou? Posso continuar? Ok, vou continuar. Tá tudo bem? O pessoal tá conseguindo assistir? Tá? Então, eu vou continuar. Eu não sei, ninguém tá falando nada. Voltou. Ok, voltou. Vamos lá. Então, eu tô lendo a passagem aí, o comecinho da história, né? Quando os pescadores estão lavando as suas redes e Jesus aparece perto deles, continuando. Então, ele aqui no livro, o Lúcio, ele associa a nossa vida, né, o nosso trabalho, as nossas dificuldades com esse momento dos pescadores, de Pedro, que voltam e que depois daquela noite cansativa, né, onde eles acreditaram que voltariam para suas casas com peixes, com comida, com dinheiro, né, para poder sustentar suas famílias, eles têm uma decepção, porque a pesca não foi do jeito que eles imaginavam, né? E às vezes na nossa vida é isso que acontece. Não é todo dia que é perfeito, não é todo dia que os nossos objetivos eles são alcançados, né? Eu acho que a gente vai ter um dia mais difícil, a gente vai ter uma decepção, mas eu acho que neste momento o que ele quer dizer pra gente é que a gente não pode continuar se queixando, a gente não deve continuar reclamando, né? Que a nossa postura diante das nossas decepções e daquele dia que não foi tão proveitoso não pode ser de queixa, de ociosidade. A gente não pode parar de lutar. Eu acho que esse momento, especificamente, quando Jesus chega perto deles e Jesus está sempre perto da gente, é de reflexão nas nossas dificuldades e nas nossas decepções, né? O que a gente vai fazer depois desse dia que não deu certo, depois desse dia que não foi tão bom? O que a gente vai fazer? Então os discípulos, mesmo sendo homens ainda falhos, assim como a gente, eles optaram em manter-se trabalhando, lavando as suas redes. E eu acho que é o que a gente precisa, né? A gente precisa continuar o nosso trabalho. E aí eu vou continuar lendo. Então chega o mestre e pede que preparem 2 barcos e os recoloquem na água, pois iriam se lançar de novo ao mar. Isso nos traz um significado impressionante. Não desistir nunca, né? Voltemos com o nosso barco para o nosso trabalho, para as nossas casas, para as nossas famílias, acreditando que o dia seguinte pode ser melhor, que o dia seguinte pode ser diferente, tá certo? Isso nos traz um significado impressionante, não desistir nunca. Lançar de novo o barco ao mar é como lançar-nos aos desafios da vida. O mar é nossa vida,
cheia de surpresas, momentos com ondas altas, outras de calmaria. Só que dessa vez os discípulos voltariam com seus barcos de forma diferentes, como nunca antes houvera acontecido, com Jesus a bordo. É emocionante, né? Quando a gente imagina essa cena dos discípulos voltando para o mar, porém com uma companhia diferente. Por que não voltarmos dos desafios da vida? Por que não voltarmos dos desafios da vida com Jesus a bordo de nossos corações? Sem Ele, já experimentamos muitas vezes o retorno vazio de nossas jornadas. Com Ele presente, o final é diferente. Então, se a gente imaginar que nesses momentos de dificuldade, e eu tenho certeza que todos aqui já passaram por algum momento, né, de dificuldade, por algum momento de falta de fé, de desesperança, se a gente voltar nesse momento por um minuto, a gente vai lembrar que a gente pensou em Jesus, que a gente pensou onde ele estava. Porque a gente se sente sozinho muitas vezes, né? A gente acha que está sozinho, porque o dia não foi tão bom, porque o resultado não foi esperado. Mas se a gente observar, ele sempre esteve com a gente. Ele sempre nos auxiliou. Claro que nem sempre a gente estava tão firme com essa capacidade de ouvi-lo, mas ele estava conosco. Roberto falando. Vamos lá, eu vou continuar. Então eu vou só fechando aqui. Sem ele já experimentamos muitas vezes o retorno vazio de nossas jornadas. E com Jesus presente o final é diferente. Simão Pedro, a princípio, estava sem esperança. Essa era a primeira sensação dele naquele instante. Quando Jesus lhe pede para lançar as redes, ele relata que nada apanharam, mostrando que estava desapontado. Porém, demonstra grande confiança e fé nas ordens de Jesus quando diz: sobre tuas palavras lançarei as redes. E a joga com a fé, acreditando nas palavras daquele que estava a bordo. O resultado foi surpreendente. O Evangelho de Lucas relata os detalhes. Quase foram a pique de tanto peixe que havia nos dois barcos. Neste instante vem a segunda sensação que Pedro demonstrou, o medo. Ele pede que Jesus se afaste dele, ficar espantado, como diz no Evangelho, com tudo aquilo que havia presenciado, assim como também ficaram Tiago e João, filho de Zebedeu. Pedro pede que ele se afaste, pois era homem pecador. Ao relatar isso, o futuro discípulo faz um mergulho profundo de si, este mergulho que só cabe a cada ser fazer. Então, o medo, né, nessa passagem, Pedro também estava com medo. O que ele faria? Como ele voltaria para casa? Sem um alimento para sua família, sem um alimento para aqueles que estavam com ele e os outros pescadores. Então o medo também faz parte. A gente tem medo, sim, quando a gente tem certeza do dia de amanhã, quando a gente não sabe se amanhã a gente vai ter o nosso trabalho, quando a gente não sabe se amanhã a gente vai conseguir pagar aquela conta, né? A gente tem esse medo. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem essa certeza de que Jesus está no nosso barco, a gente sabe que isso vai passar, né? Que esse medo vai embora, porque Jesus está com a gente, está sempre conosco. Então ele fala da autorreflexão que Pedro fala, né? Como um pecador, ele não se acha digno de estar com Jesus naquele momento. E em O Livro dos Espíritos podemos encontrar a famosa citação pré-socrática: conhece a ti mesmo. Esse para mim é o mergulho mais importante e mais desafiador na vida de um ser humano. Reparem que antes do grande convite ao apostolado, fora necessário Pedro fazer esse mergulho ali mesmo no barco. Só após isso veio o momento mais especial para a vida daquele apóstolo, o convite de Jesus para acompanhá-lo. Disse Jesus:
Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aí o Ari tá falando, né? Pedro como a gente, né? Humano como nós, pecador como nós, cheio de defeitos e qualidades, inseguranças, né? E aí, o que acontece com a gente quando a gente passa dificuldade, né? Como nesse momento que Pedro passou. O que a gente faz? O que Jesus pede pra gente? Desista? Não vale a pena continuar? Não. Jesus fala, tente de novo, insista, né? Não é um milagre que vai acontecer, né, na nossa vida, mas eu acho que às vezes a gente desanima, a gente duvida da nossa evolução, se realmente está valendo a pena tudo isso que a gente passa, todo o sofrimento, né? Mas talvez a gente esqueça de Jesus, a gente esqueça dessa luz de Jesus, mas eu acho que a todos nós, com as nossas dificuldades, Jesus nos pega cansados, exaustos, desesperançosos e nos diz, continue, trabalhe mais. Pedro, que antes utilizava suas redes para pescar peixes, agora iria pescar homens. As redes são instrumentos que atraem, aproximam, quando lançadas. Se nós não possuímos redes feitas a fio, possuímos nossas redes magnéticas de vontades e pensamentos que lançamos diariamente, atraindo o que vai de acordo com a nossa afinidade. Então, assim como Jesus disse para Pedro, não temas, de agora em diante será pescador de homens, ele também pede para a gente que a gente continue o nosso trabalho, continue as nossas lutas, né, com os nossos pensamentos positivos, com a nossa palavra de conforto para alguém que precisa, com as nossas vontades, né, com a nossa fé, com a nossa esperança. Eu acho que essa rede magnética que a gente faz é o que Jesus pede pra gente hoje, que a gente continue acreditando em nós mesmos, acreditando em todas essas passagens lindas e maravilhosas que ele deixou para ele. Aí eu vou finalizar aqui pro Ari continuar, porque a gente vai falando e vai querendo falar mais, mas nem sei se é isso que eu quis dizer. A Ari tá mandando, segue. Vamos lá, vou continuar, gente. Naquele momento, Pedro deixara para trás as redes que prendem apenas o que é material, para usar novas redes confeccionadas pelos fios do amor, para atrair para junto de Jesus corações vazios a serem preenchidos e alimentados pelo seu evangelho. Lancemos então as nossas redes. Às vezes eu fico pensando, né? São passagens tão lindas, né? Dos apóstolos, quem será que a gente foi nessas passagens aí? Será que a gente foi Pedro? Será que a gente foi João, Tiago, Judas? Será que a gente foi Maria de Magdala? Será que a gente acreditou em Jesus? Será que a gente foi atrás dele? Será que a gente desistiu? Será que a gente teve medo? Né? A gente está aqui hoje, a gente voltou para esse planeta, a gente está aqui encarnado num momento tão difícil e a gente se pergunta muito. A gente desacredita às vezes muito, né? Perseverar sempre, fé sempre,
Eu acho que ler as passagens do Cristo, ler todas essas histórias hoje, são tantos ensinamentos que a gente vai perdendo, né? A gente vai deixando de lado, mas hoje é tão bom, é tão confortador relembrar essas histórias, relembrar que todos viveram momentos de dificuldade, de superação, e Jesus estava lá. Jesus está aqui, porque Ele deixou essas histórias, Ele deixou o seu Evangelho para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Então, se a gente, por algum momento a gente tem medo, por algum momento a gente esquece, volte nos livros, volte na Bíblia, volte nas passagens do Cristo, nas histórias dos apóstolos, porque todos eles também tiveram essas dificuldades, né? Em proporções diferentes, mas tiveram. E o que eles fizeram com essas dificuldades? O que eles aprenderam? E o que a gente vai aprender com as nossas dificuldades, com as nossas superações? O Ari pode voltar, né, gente? Já falei muito. Eu falei que ia falar só 5 minutos. Não. Eu vou... Que horas são, Ari? São 20 para as 4. Hã? 20 para as 4. 20 para as 4? Não, vem falar um pouquinho. Vem falar mais um pouquinho de Pedro. Eu tô falando só dessa passagem. Continua. Não! Continua. Não, gente. Deixa o Ari continuar, falar mais um pouquinho de Pedro. Falar mais um pouco de Pedro. Que sensacional a história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que teve medo, que não deixou, né, Ari? Me ajuda aqui. Não quis que Jesus lavasse os seus pés, que não se achava digno de tantas coisas, e a gente às vezes também não se acha digno, né? Mas a gente tão humano como Pedro, a gente precisa de Jesus, a gente precisa dos seus ensinamentos todos os dias. Nossa nova palestrante! Eu tô com vergonha, gente! Ari continua a história de Pedro, que é sensacional, a gente lê. Eu vou voltar porque depois eu falo. Mas eu quero que o Ari continue a história de Pedro, essa é só uma passagem, mas o Ari vai continuar. Se o Ari ainda não está chorando, ele não está chorando, não. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho mais de Pedro, para depois eu voltar. Vou voltar para falar mais um pouquinho, mas é bem rápido. Mas obrigada por enquanto, tá, gente? Continua, Adri. Você tá bombando, deixa eu sentar. Ai. Oi, pessoal, voltei. Tava tão bom, né? É que a gente não tá mostrando os bastidores aqui. Eu tava ali deitado na cama com o celular dela, criei uma sala de vídeo no celular dela. Um monte de amiga dela entrou pra assistir, mal sabe ela que as amigas dela estavam vendo ela. Ai, que da hora. Gente, quem me conhece já sabe que de todos os apóstolos, eu tenho um que é o meu favorito, né? Que eu sou fã. O Robson, né? Tem o apóstolo que ele é fã, né? O Robson é fã de Paulo, né? Robson já fez palestras sobre Paulo, ele já depois da leitura de Paulo e Estevão, se converteu, virou um paulino, né? Ele divulga Paulo a todos os momentos, a todos os instantes, né? Eu já sou um franciscano, eu adoro o Francisco de Assis, que a gente sabe que na biografia dele, ele foi João, né? Dessa história que eu contei aí, falando do chamamento de Pedro, né? Eu trouxe André, que era irmão de Pedro, eu trouxe Tiago e trouxe João, né? Que era o caçulinha, era o mais novo de toda a turma. E na encarnação seguinte, ele foi Francisco de Assis, né? Aquelas coincidências que a gente sabe que não são coincidências. Meu nome do meio é Francisco, né? Eu gosto, eu
né, de paixão, Francisco de Assis, dos apóstolos o que eu mais me identifico. E aí a gente fazendo essas pesquisas para poder bater um papo com vocês hoje, eu já não vou substituir Francisco, mas eu já tenho um segundo na lista, que é Pedro, gente. Eu acho que também por conta de Pedro ter sido o apóstolo mais velho de todos, né? Ele era o mais maduro, ele era casado, tinha família, tinha a sogra dele, né? E a gente estudando, né? A gente hoje de manhã a gente sentou e ficou conversando, fazendo um pinga-fogo de como a gente ia fazer isso, e ler um pedaço aqui, ler um trecho ali, lemos outros trechos juntos, e a gente foi fazer uma pesquisa, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem a vantagem de fazer pesquisas muito bacanas que a gente antigamente ficavam, de certa maneira, mais limitados. Então, eu abri o livro Boa Nova, né? Que todo mundo conhece, ou quem não conhece, leia, que é muito bacana, né? Boa Nova foi escrito pelo irmão X, Humberto de Campos, né? Como espírito, pelas mãos do nosso querido aqui atrás, Chico Xavier. E na Boa Nova ele traz várias passagens dos apóstolos do Cristo de uma outra maneira, né? No Novo Testamento a gente tem a visão deles, a história deles, né? Vivenciando aquele processo. E Humberto de Campos, ele nos traz os bastidores dessas cenas. E aí, fazendo uma pesquisa, né? Eu lembrava que tinha a passagem de Pedro no Boa Nova e coloquei lá, né, no localizar, lá no Boa Nova, Pedro. Tivemos 73 referências a Pedro. Se você pegar os evangelhos, todos os evangelhos, nós não temos o evangelho de Pedro, nós temos as cartas de Pedro, mas nós temos os evangelhos de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos, que falam de Pedro a todo momento. E no Boa Nova, Humberto de Campos cita Pedro 73 vezes. Ou seja, já vou preparar futuramente, quem sabe, uma palestra sobre Pedro. E aí a gente lendo esses artigos, a gente se encantou, né, essas passagens, esses momentos de Pedro, a gente se encantou porque ele é nós. Ele é igualzinho a gente, né? Ele se converteu nessa passagem que nós trouxemos, que ele aceitou este convite do Cristo. Ele tinha ouvido falar pelo irmão caçula do Messias, ok, né? Todos os discípulos eram judeus e tinham, né, na sua concepção histórica que o Messias um dia voltaria. Jesus já estava, né, peregrinando ali pela região de Israel, né, da Judéia, e todos já estavam ouvindo falar dele. E quando André vai e apresenta Jesus para Pedro, e ele ouve aquelas palavras iniciais, ele se sente mexido, motivado por elas. Mas a vida segue, né? A Adriana bem colocou. Pedro tinha família, ele tinha funcionários, né? Ele tinha que sustentar a família com a pesca e tinha voltado de um dia de trabalho sem conseguir pescar nada. E aí a gente vê esse lado dele, né? Da nossa preocupação, né? Nós, muitos agora, estamos em casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer as nossas atividades laborais, sem às vezes ter a perspectiva de uma entrada financeira para as nossas despesas cotidianas. E o que fazer, né? Pedro recebeu Jesus. Ele prestou um favor para Jesus, que foi afastar o barco um pouquinho, deixar Jesus ficar em pé para poder falar para aquelas pessoas que estavam à beirada da praia, poderem ouvi-lo melhor. Jesus não entrou no barco, e isso é importante a gente ressaltar, que Jesus, ele não entrou no barco para se afastar das pessoas. Não. Quando ele vai fazer o sermão da montanha, ele está num monte, numa montanha. Então é como se ele estivesse num púlpito, ele estava no local mais alto, não por uma questão de hierarquia, gente, mas ele estava no local mais alto para que as pessoas pudessem vê-lo de qualquer lugar, vê-lo e conseguir ouvi-lo de uma melhor forma, né?
A gente vê isso, a gente vai passear aí no Largo 13, a pessoa que vai, né, aqueles oradores, pregadores que ficam nas esquinas, ele põe no mínimo uma caixinha de laranja, né, de madeira, sobe nela para ficar um pouquinho mais alto, para que a voz dele se espalhe e as pessoas possam ouvi-lo e vê-lo. Jesus estava na beirada da praia, que geralmente é mais descida. Não tinha como ele ficar mais alto. Então ele teve a ideia de pegar o barco, se afastar alguns metros e da praia, no barco, na água, as pessoas poderem vê-lo e se alinharem na beirada da praia para poder ouvi-lo de uma melhor maneira. Então ele vai fazer isso. E Jesus, na sua condição de espírito elevadíssimo, né, que desde o início da nossa existência está ao nosso lado, né? A gente tem o livro A Caminho da Luz, maravilhoso, que relata que Jesus já esteve conosco na formação do planeta Terra. Que ele esteve conosco na nossa chegada aqui no planeta Terra. E ele nos conhece na nossa intimidade. Ele perscrutou a intimidade que só espíritos elevados conseguem fazer das preocupações de Pedro com a falta do alimento para a família. Mas naquele momento ele estava numa missão, divulgando o evangelho para aquelas pessoas. Divulgando o evangelho não, nós já corrigimos isso. Falando do reino de Deus, das coisas divinas para as pessoas que estavam ao lado dele. E aí ele pede esse favor para Pedro, que mesmo tendo trabalhado a noite toda, e o trabalho de um pescador não é um trabalho fácil, é um trabalho braçal muito árduo, né? A gente, às vezes, quando vai fazer uma pescaria simples, com uma vara, às vezes para tirar um peixinho desse tamanho assim, é uma guerra. Termina de tirar o peixe todo suado, cansado. Imagine puxar redes com centenas de peixes. Então ele estava cansado, mas mesmo assim ele atende ao pedido de Jesus. Jesus termina a sua preleção, a sua orientação, e quando termina, ele aí sim vai cuidar das necessidades daquele irmão, daquele espírito. Pede para ir mais longe. E muita gente questiona, quer dizer que Jesus fez um milagre, fez os peixes surgirem, né? Materializou peixes para serem pescados. Gente, a gente traz que esse irmãozinho aqui, desculpa a emoção, mas que a gente teve a oportunidade de ir em Uberaba. Esse irmãzinho aqui, o Gilson, tirador de sarro sempre, né? Respira. Tô respirando, senão tinha morrido asfixiado. Esse irmãozinho, ele tinha um campo energético, uma aura, eu sempre brinco, né, uma aura, eu sempre brinco nas palestras, que se a gente olhar, né, tem até a foto dele aqui, se a gente olhar a fisionomia dele, não é bonito. Ele usava era vesgo, já tinha perdido os dentes, usava no linguajar popular, uma perereca, ou seja, uma prótese, uma dentadura. Ele usava essa boina porque ele já estava careco. Então, fisicamente falando, para de ler. É verdade. Tá na cara aqui, espontando, né?
Fisicamente falando, era um irmãozinho que deixava muito a desejar, né? Não é um Brad Pitt da vida, enfim. É um irmãozinho, né? Fisicamente falando, falta, né, atributos físicos. Mas isso tem uma finalidade, lógico, a gente já comentou várias vezes. Isso era para quê? Para esconder a grandiosidade, o brilho do espírito que animava este corpo. Porque se fosse um espírito fisicamente belo, os assédios que ele já teve sendo desta maneira seriam muito maiores e às vezes ele poderia ceder às condições da vida material e não cumprir a sua missão, né, messiânica, missionária. Então ele vem com essa condição física, né, mas a gente sabe da luz, da energia desse irmãozinho. Então as pessoas se aproximavam dele a 10 metros de distância, já sentiam este campo energético, este campo fluídico, vibracional dele, de paz, de tranquilidade. Maravilhoso. E a gente tem relatos disso em obras. Se a gente lê o livro Libertação, lá conta a história de uma sessão mediúnica, onde uma médium estava à mesa, e esta médium, entram 2 pessoas naquela casa para cometerem um crime. Mas são envolvidas nesta condição fluídica e desistem, dissimulam, choram, se arrependem e ali são atendidas, são socorridas. Chico depois teve a oportunidade de nos trazer que era ele. A história era dele. Era uma sessão mediúnica que ele participava. Mas tudo isso a gente está falando por quê? Por conta de Jesus. Se este irmão querido nos emociona desta maneira, tem um campo energético que nos afeta a 10 metros de distância, que dirá nosso Mestre Jesus. Por isso que num sermão da montanha com 5.000 pessoas, as pessoas ficam embevecidas. Por isso que no chamamento aos discípulos, não tem como eles resistirem aos seus apóstolos, não tem como eles resistirem. Tamanha força energética, tamanho o amor que emana. Então, Jesus, por esta condição energética que o Espiritismo a todo momento explica e que a ciência vem corroborando, né, muito do que a gente estuda no Espiritismo, ele, naquele barco em águas mais profundas, porque na beirada não iam ter mesmo peixes, ele consegue captar, sentir o local, o momento, aonde estão. Gente, um parênteses aqui, né? Ganhei água que é do caçula. Então, assim, a Adriana está aqui do meu lado, a outra, a Ariane está ali como assessora, né? Técnica, o Arthur sobe e traz aguinha pra gente. Então, não tem como não me emocionar, né? É difícil. Então, vamos lá. Então, Jesus, em cima do barco, ele simplesmente está vendo um outro mundo que somente a condição dele poderia. Então, ele consegue verificar onde os irmãozinhos espirituais, os menorzinhos, né, como Francisco de Assis falava, os peixes estavam. E além disso, a condição magnética dele consegue atraí-los para próximo da embarcação. E quase rompe as redes, tamanha quantidade de peixes, tamanha condição vibracional desse irmão, de Jesus, que consegue atrair os peixes para próximo de si. Então, não é um milagre, gente. É uma constatação de uma condição própria de Jesus. E aí Jesus faz isso, né? Que muitos têm a conta de milagre, mas que nós no Espiritismo vemos que é uma coisa mais natural possível. E neste momento,
Pedro se emociona. Pedro percebe, como um ancião que era, um pai de família, com as suas responsabilidades, com os seus funcionários lá da pescaria, que Jesus estava preocupado com ele. Além de estar falando com todos que estavam à beirada, mas falava em especial para Pedro. Quando ele possibilita esta rede cheia de peixes, garantindo o sustento da família por alguns dias, semanas ou até alguns meses, tamanha quantidade de peixes que foram pescados, ele sensibilizou Pedro, porque Pedro vê e fala: este rabino se preocupa comigo, traz esses peixes para mim. E quando ele se ajoelha, se coloca numa postura, numa condição de humildade, dizendo que não precisa daquela ajuda porque ele é um pecador. Porque, sabe, assim como nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos deslizes, Pedro, com a sabedoria que a maturidade traz, sabia que não era digno de tamanho presente. E Jesus faz o verdadeiro chamado. Levanta, Pedro. Você hoje, a partir de hoje, não vai mais pescar peixes. Você vai pescar homens. O nome dele não era Pedro. Era Simão. Cefas, que em hebraico quer dizer pedra, era o apelido dele. Como André, como os outros companheiros, Tiago, João e todos ali na região de Cafarnaum, o chamavam por ser turrão, ser genioso, muitas vezes teimoso, características que às vezes a gente classifica, denomina para as pessoas como pedras, duro, embrutecido. E Jesus chega para ele e fala: Simão, sabendo que ele era Cefas, o apelido, e fala: você é Cefas, pedra. E mesmo sendo esta pedra, eu vou edificar, eu vou construir o Evangelho. Eu vou construir um caminho, uma jornada para o reino de Deus em cima desta pedra. Não sei se todos sabem, para a gente construir uma casa, a gente faz uma fundação. Aqui em São Paulo a gente faz fundações de concreto, né? Cimento e tal, mas vai pedra. No Nordeste, tem Roberto aqui, né? Lá da Bahia assistindo. É muito comum, né? E lá chama de radier, que é aquela base, né? Tem um apelidinho lá, feita de pedras. A gente coloca as pedras que lá vai assentar a casa. Qualquer construção que seja, qualquer prédio, qualquer edificação. E Jesus, simbolicamente, coloca Pedro neste lugar. Hoje a gente não vai esgotar falar de Pedro, né? Falei para vocês, 73 referências no Boa Nova, vai ser um material aí para a gente estudar e preparar com muito carinho, com muita emoção, mais sobre Pedro, né? Hoje a gente está falando tudo isso de um trecho só do chamamento dele. Mas, que a gente vai falar oportunamente, mas que todos sabem, que Pedro realmente se torna
esta pedra angular, esta pedra fundamental aonde as boas novas do Cristo, o Evangelho do Cristo, conseguem se sustentar e expandir. Nós falamos de Paulo. Muitos têm, e Robson sempre quando faz as palestras, que o cristianismo é o que é hoje por conta de Paulo, que saiu pelo mundo pregando o Evangelho do Cristo. Mas só conseguiu fazer isso pela postura de Pedro. Teve um momento que esta passagem tem no livro Paulo e Estevão, que eles se reuniam, né, constantemente após a crucificação do Cristo, após a partida do Cristo do mundo material. Eles se reuniram, né, foram precursores aí da primeira casa espírita, né, até conversando com a Adriana, explicando, né, isso para ela, e ela, né, a gente acabou se emocionando. A gente tá ficando mais velhinho, a gente tá ficando muito sensível, né? Eu digo que eu choro com o comercial de margarina, né? A Adriana tá chorando até com, sei lá, o Arthur trazendo um copinho de água, a gente tá chorando. Enfim, mas o que acontece? Eu trouxe para ela o início, né, do trabalho dos discípulos, dos apóstolos, a partir da partida de Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram uma doação de uma casa simples, que ficava no caminho para Damasco, daí o nome de Casa do Caminho. E lá, durante o dia, eles recebiam enfermos, preparavam alimentos, cuidavam dos doentes e das pessoas que estavam em situações difíceis, de fome, de miséria. À noite, eles se reuniam, lembravam das passagens do Cristo, das histórias, das parábolas que o Cristo trouxe para eles, de momentos de convivência com o Cristo. Aplicavam passes, faziam curas. E chamaram de Casa do Caminho. E aí eu brincando com a Adriana, falando de Divaldo, outro companheiro também que mexe bastante com a gente, com as nossas emoções, que quando foi seguir o seu mandato, né, mediúnico, não quis colocar o nome de Casa do Caminho, ou Casinha do Caminho, Casebre do Caminho, Favela do Caminho. Não. Porque às vezes a gente tem essa condição, né? Vamos ser mais humildes, vamos pôr lá, né? Casinha do Caminho. Ele falou, nós espíritas temos muito essa dificuldade de pensarmos nos projetos grandiosos, mas não para o nosso enaltecimento, mas os projetos grandiosos, porque projetos de amor, projetos para levar a mensagem do Cristo para todos que precisam. Não é um projeto pequeno, gente. É um projeto grandioso. Daí Divaldo colocar, não, nós vamos colocar aqui, não é uma casa. Será uma mansão. E se tornou, né, como a gente sabe, como a gente vê, uma grande mansão de auxílio, de socorro a inúmeros irmãos necessitados. Agora eu ri, porque o Gils colocou olha pra cima. Se eu olho pra cima, eu vejo o Chico. Aí piora a situação, né? Não tem jeito.
Então, gente, são emoções que vão nos trazendo e eu sempre falo para o pessoal que a gente, quando está fazendo essas palestras, a gente não está sozinho. A gente sente uma vibração, a gente sente como se estivesse na casa a presença dos amigos espirituais e eles vão nos trazendo essa condição fluídica, energética. E aí nós vamos ficando à semelhança de Pedro, né? Nos curvando, dizendo que nós não somos ainda dignos disso. Mas eles insistem em estar ao nosso lado com essa ideia. Então, gente, essas reflexões, e Pedro, gente, depois de vários episódios, né? A Adriana trouxe aqui uma pincelada da história de Pedro, Pedro só nos ensina, né? Quando ele traz para nós, por exemplo, a condição do perdão, é um diálogo dele com Jesus, né? De quantas vezes devemos perdoar alguém que nos ofende. Está lá no Evangelho, né? Será que devemos perdoar 7 vezes? Né? Os judeus tinham muito essa condição dos números, né? E o número 7 era um número cabalístico e tal. Senhor, devemos perdoar 7 vezes? E Jesus fala, não, Pedro. 7 vezes não. Aí, opa, bacana. Então quer dizer que eu não tenho que perdoar nenhuma. Não, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Que era um número gigante, né, gente? 70 vezes 7 vezes 490. Ah, legal. Então depois que eu perdoar 490 vezes, tá certo? Não. É 490, 70 vezes 7 cada falta. Ou seja, sempre que eu vou ter que perdoar as pessoas. Então esse diálogo, outro diálogo muito bonito de Pedro, falando que o que nos faz mal não é o que entra pela nossa boca, questionado sobre a ingesta de alimentos. Mas Pedro nos traz que o que faz mal é o que sai da nossa boca, faz muito mais mal do que o que entra. Gente, eu não vou ler mais mensagem, porque se eu leio mensagem eu choro. O que nos faz muito mais mal é o que sai. E aí toda essa condição, a grande provação de Pedro no dia da crucificação do Cristo, né? Que ele nega o Cristo 3 vezes. E esta passagem lindíssima que nos faz refletir, que nos iguala a Pedro, está na Boa Nova e oportunamente a gente vai trazer isso para bater um papo, né? Hoje é o começo da gente começar a falar de Pedro. Mas aí Pedro tem toda essa sua trajetória, né? O Cristo vai embora, ele vira o grande patriarca do cristianismo, né? Se baseia nisso. Eu estava falando do diálogo de Paulo. Paulo teve um momento de titubear e de repente querer largar tudo. Que foi um momento que ele tinha um de seus discípulos que não era circuncisado, não era judeu de origem. E alguns, né, dos discípulos do Cristo, mais ortodoxos, mais duros, queriam fazer a circuncisão do rapaz. E Paulo gritando que por ele ser gentil não era demérito nenhum, e muito pelo contrário, ele poderia também divulgar o evangelho do Cristo. E ficou-se nessa polêmica, circuncisa, não circuncisa, e quem é que acalma os ânimos? Pedro, que chama Paulo e fala, vamos conversar com o seu protegido. Conversa com ele, fará diferença para você fazer a circuncisão ou não fazer a circuncisão? Não, não fará. Então vamos pôr um firme na discussão. Faça a circuncisão, aplaque os ânimos dos mais exaltados e vamos fazer o trabalho importante que é divulgar o Evangelho do Cristo. Pedro vai fazendo todo este trabalho de acalmar, de tranquilizar, né? Esses primeiros seguidores. Outra passagem linda, gente, que a gente não pode deixar, temos tempo ainda, que a gente não pode deixar de trazer. Nós tínhamos 12 discípulos, né? 12 seguidores do Cristo. Com a crucificação do Cristo, a gente sabe que Judas, né, acaba cometendo suicídio,
tamanho remorso de toda a situação, que a gente oportunamente pode trazê-lo também, que é linda, essa história, né? Que ele não faz no intuito do mal, mas ele faz isso no intuito do bem. Depois a gente pode abordar mais isso. Mas eles ficam em 11. E aí Jesus escolheu 12, a gente precisa colocar alguém no lugar. E Pedro é o responsável lá pelo concílio, enfim, pela reunião deles, da discussão e da escolha do 12º, que na verdade seria o 13º, que se torna o 12º, que recebeu a denominação de Matias. E que todos nós conhecemos como Zaqueu. Pequenininho, baixinho. Né? Que tem aquela música linda, maravilhosa, né? Que fala como Zaqueu, né? Tem N intérpretes cantando essa música. Peraí que a Adriana está passando isso. E Zaqueu se torna esse 13º apóstolo, com a denominação de Matias. E nenhuma de suas encarnações, ele chegando nas nossas terras, nas terras do Cruzeiro, com o nome de Bezerra de Menezes. Então, gente, isso é para a gente ver que aqueles 12, apesar de terem muitas das nossas incertezas, das nossas inseguranças como encarnados, eram espíritos preparados. E todos nós somos espíritos preparados. As reflexões que a Adriana trouxe aqui, né, do Lúcio, mostram isso. Que Jesus está ao nosso lado a todo momento. Quando os momentos estão difíceis, é quando Ele está nos carregando. Quando os momentos estão mais fáceis, Ele deixa a gente andar sozinho. E Pedro, na sua condição de tão humilde que era, no final da sua existência, né, foi preso, está em Roma, é condenado à morte. E é condenado a ser crucificado. Na hora que vão crucificá-lo, ele fala: não, eu não sou digno de ser crucificado. Isso aconteceu com Jesus. Aconteceu com o meu mestre, a quem eu duvidei, a quem eu num momento de fraqueza, de insegurança, fraquejei e neguei Jesus por 3 vezes. Então eu não sou digno. Nem uma vida toda dedicada às palavras do Cristo, a tentar reparar essas dificuldades. Eu não sou digno. Então vocês podem me crucificar. Não tem problema. Só que vocês vão me crucificar de cabeça para baixo. Vocês vão me crucificar de ponta cabeça. E assim, como um último desejo de alguém que seria crucificado, seria condenado à morte, ele é crucificado de ponta cabeça. Para nem nesse último momento da sua existência poder ser comparado ao Cristo. Porque ele não se via nessa condição. Então esse foi Pedro, nosso companheiro de mais idade, pescador, que teve toda esta trajetória. Acabei trazendo um pouquinho de outros fragmentos da história dele que a gente vai contar, que a Adriana preparou uma situação agora para o final, que era importante porque às vezes nem todo mundo conhece a história de Pedro. Uma meia-culpa, nós espíritas,
não nos dedicarmos ao estudo puro, simples da Bíblia, né? A gente às vezes pega casos espíritas que nem tem um Novo Testamento, não tem uma Bíblia. E por que não nos alimentarmos desta fonte? Entendermos. Lógico que nós, como espíritas, vamos ler o Evangelho, vamos ler o Novo Testamento, vamos ler o Velho Testamento com outro olhar. O olhar do espírito, um olhar crítico, um olhar não de censura, mas de análise dos fatos que ali estão escritos, né? Tirando mística, tirando fatos históricos, tirando o sobrenatural, os milagres, mas sobre a ótica da razão. E muitos de nós esquecemos disso. Lembrando que eles são os precursores. Que quando a gente fala da questão 625, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos qual é o exemplo do indivíduo mais perfeito que passou pela face da Terra. E fez essa questão não para vangloriar alguém, mas para que essa pessoa servisse de guia, servisse de modelo para todos. Opa, eu quero ser igual a quem? Igual a fulano. E a resposta dos espíritos, que é a resposta mais curta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e também não precisava ser maior a resposta é Jesus. Então, se Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, por que não estudarmos todas as passagens dele? O Evangelho segundo o Espiritismo tem fragmentos, passagens, parábolas, trechos do Evangelho, que Kardec estudou, porque Kardec vem de uma origem cristã, e aí estudou, teve esta formação, então ele fez aquilo também para os católicos, que conheciam com detalhes. Então ele pegou trechos para mostrar para as pessoas qual era a visão espírita daqueles pequenos trechos. E nós espíritas hoje, na atualidade, esquecemos disso. Nos preocupamos somente com mensagens mediúnicas, mensagens dos espíritos e esquecemos de sorver, de voltar à fonte primeira, que é o Evangelho do Cristo. Então a gente acaba se emocionando, né, dentre várias coisas, por isso, né? Quando o Robson é fã de Carteirinha de Paulo, né, porque ele teve uma formação religiosa, que ele aprendeu as escrituras desde a infância, eu de Francisco de Assis, que me inteirei bastante, do apóstolo João, e a gente se emociona é por isso. Porque esses patriarcas, esses pioneiros, são o grande exemplo que a gente tem que seguir. Que eram pessoas como a gente, numa época bem mais dura que a nossa, né? Então é isso. Vamos agora. Agradeço a todos vocês. Acho que eu nem volto mais agora. Agora já encerrou minha Calma. parte. Como não? Não volta por quê? Agora a parte é da minha querida amiga, idolatrada, amada esposa. Nossa, aqui está. gente. O Ari fala, né? Pior que ele mais chorou do que falou hoje. Mas tá bom, né? Muitas. Vou chorar de novo. Ai, gente. De novo, ainda fazendo analogia, desculpa, gente. É que vocês vão escrevendo e aí vai lendo pelo celular. Eu falei para a Ariane, arranja uma câmera que aí eu não leio as coisas. Não lê. Que legal, o que você quer fazer? Né? Já quer mostrar aqui? Sim. Vamos lá. Vou passar um vídeo. Na verdade... acabou. Salam aleikum. É assim, eu vou passar um vídeo... na verdade, é de uma dupla. São Tim e Vanessa é o nome. É uma música, né? Que na verdade tem um vídeo que as pessoas colocaram imagens, montaram um vídeo dessa dupla Tim e Vanessa. Tim e Vanessa são cantores espíritas. Gente, ouçam cantores espíritas, que a gente aprende sempre. Tem muitas mensagens do Evangelho. E essa música se chama Pedro.
A gente vai colocar e a Ariane vai colocar a letra. Aí, mas se vocês puderem ouvir depois, sozinhos, né? Porque é uma música muito emocionante, a letra é sensacional, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. A gente vai tentar colocar aí para todo mundo conseguir ver, mas depois o nome chama Pedro, da dupla Tim e Vanessa, que é uma dupla espírita. Tem no YouTube. E a Ariane vai colocar a letra. E aí a gente volta... Vocês estão conseguindo ouvi-la? Desculpa. Enquadrando depois, nós dois e o Chico. E aí depois da música, aí a gente finaliza com a nossa prece, com as nossas considerações finais, já agradecendo vocês antecipadamente. Tá bom? Vai, tá vendo? O povo fica doendo. Vamos lá, Mas gente. Eu queria que vocês prestassem atenção e acompanhem na letra, que a gente vai postar aqui a letra, que é sensacional, tá bom? Então vai lá, põe lá. É isso, gente. E aí, vamos... Volta só pra fechar. A gente vai colocar um pouquinho, tá? E aí a gente volta depois pra fazer o fechamento. Eu vou virar agora. Peraí, só um pouquinho. Eu ainda estou aqui. Deixa eu sentar, que eu já estou na idadezinha do Pedro. Ficando velhinho. Peraí, que a minha assessora esqueceu de pôr a música, o áudio. Eu vou virar para ficar melhor para vocês verem. Enquadrar, eu acho que dá para vocês terem uma visão. Vamos lá. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão
Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Voltei. Tá difícil, viu, gente? É sensacional essa letra, essa música, esse diálogo entre Pedro e Jesus musicado. Que a gente possa ser essa pedra também, construir a casa de Jesus em nossos corações, nos corações daqueles que passam por nós, nos corações necessitados de amparo, que a gente construa Jesus nos nossos lares, na nossa família, com os nossos amigos. Obrigada, gente. O Evangelho do Cristo realmente nos conforta. E é isso que a gente precisa nesse momento de conforto com Jesus. Jesus A que gente Jesus vai... colocou? Pera aí, gente. Vamos lá. A gente vai fazer a nossa prece para encerrar. A gente agradece a todos que participaram. A gente pede desculpas do choro, né? Das emoções. Mas essa música, tá aí o nome, se vocês puderem ouvir depois, repetir essas histórias de Jesus, dos apóstolos sensacionais. Quem chegou por último faz a prece. Eu mereço isso. Tá gente, bom. Obrigado. O Ari vai fazer a prece. Obrigada, gente, e boa tarde. Até uma próxima. Então vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos. Tranquilizando os nossos corações. Organizando as nossas emoções. E nesses instantes, lembrando da história, da figura de nosso mestre Pedro, vamos nos valer da prece que Jesus ensinou aos seus discípulos, inclusive Pedro, que com certeza lá na casa do caminho, no fim das atividades diárias, de auxílio àqueles que passavam fome, de cuidado aos enfermos, de perseguições, por falarem das verdades do Pai, mas de uma forma diferente. No final deste dia, a prece que eles realizavam para encerrarem as atividades deles, e que nos valemos hoje no nosso dia a dia, e que hoje em especial utilizaremos para encerrarmos as nossas atividades deste sábado de muita emoção, de muita alegria, por estarmos juntos, mesmo distantes, mas próximos, unidos pelas emoções do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Pai. Porque vosso é o reino, o poder e a glória hoje e por sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada, gente. Gente, obrigado. Fiquem em paz. Bom sábado, bom domingo para vocês. Ah, parabéns pra minha mãe, hoje é aniversário da manhã, 75 anos. Parabéns, mamãe. Feliz aniversário. Parabéns, sogrinha. Beijos. Um beijo a todos. Obrigada.